Olá, seja muito bem-vindo ao programa Fala Vereador. E nesta edição nós vamos falar sobre a possível volta da Expo Jaú a partir do ano que vem, sobre a reforma do espaço que fica ali no Jardim Padre Augusto Sani, sobre a entidade AMAI e a importância dela, além de muitos outros assuntos de interesse da comunidade. E por isso eu estou recebendo aqui no plenário da Câmara Municipal o vereador Leandro Passos. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Ângelo, por mais essa oportunidade para que a gente possa estar divulgando o nosso trabalho, o nosso empenho. Vereador, a gente começa o nosso bate-papo falando sobre essa possível volta da Expo Jaú a partir do ano que vem. É um desejo do senhor, acredito que de muitos vereadores e de boa parte da população. O senhor, inclusive, fez um requerimento, solicitando ao prefeito que estude essa possibilidade. O senhor também se reuniu recentemente com o prefeito, esteve ali no recinto, no Jardim Padre Augusto Sani, e acompanhou o anúncio do prefeito com relação a melhorias naquele espaço. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito dessas duas questões. Sim, foi bacana, porque nós fizemos o requerimento falando sobre a possibilidade de fazer com que o espaço da Expo Jaú voltasse a funcionar, ativa, não apenas aquele tipo de atividade. O termo que nós usamos no requerimento fosse que fosse reinventado a Expo Jaú para uma utilização mais ampla daquele espaço. E a minha surpresa, pela minha agradável surpresa, foi que assim que o prefeito pegou em mãos aquilo lá, ele chamou para conversar e falou que aquilo já era uma ideia dele, e começamos a falar sobre isso e depois fomos até lá para divulgar esse ideal dele, de cercar. Primeiramente eu tinha pensado em cercar, e ele disse que o mais viável seria murar aquele espaço e criar ali a possibilidade de muitos outros eventos, tá? Como ter uma academia ao ar livre, um espaço para que sejam feitos shows, aquele food truck, já viu como é que funciona em alguns lugares, que chegam os caminhões, com o pessoal que faz lanche, vários tipos de comida, seria tudo para poder atrair pessoas de fora, porque a gente percebe isso tudo se torna uma cadeia, Então, quando chega um evento ali, vamos dizer assim, como a gente vai estar falando aqui, sobre as provas equestres, quando chega um pessoal de fora, o que vai atrair? De vários tipos, a gente sabe, é hotel, é restaurante, é tudo uma cadeia de coisas que vai gerar recurso financeiro e trabalho para a população da cidade. E além dessa questão da exposição em si, tornar aquele espaço mais acessível para os moradores ali da região, com uma academia ao ar livre, enfim, um espaço em que a participação, que o público ali daquela região de fato tome conta. Exatamente. Percebe bem, o nome daquilo lá, recinto de exposições, mas outro dia até uma pessoa falou para mim, ele não gosta de deixar, assim, falar mal daquilo que acontecia, mas aquilo lá é um terreno aberto, não é exatamente um recinto de exposições. Agora, quando se fechar aquilo lá, imagina uma academia ao ar livre, ali já tem o posto da Polícia Militar na frente, então tendo uma entrada, vendo quem entra ali dentro, as pessoas vão poder desfrutar daquele espaço. Imagina um palco para que sejam feitos shows em vários períodos durante o ano. Então, o que acontecia ali, que a gente sabe, na época do aniversário da cidade, que a gente já está chegando aí, acontecia a Expo Jaú, acabou. Naquele tempo tinha um restaurante ali, os caras... O que a gente imagina que poderia ser feito ali? Outros eventos durante o período todo, para movimentar. Não só em agosto, mas sim, ao longo do ano. Não só ao longo do ano. Aí a gente conversou com o pessoal lá do Padre Augusto Sani, quanto que não poderia movimentar para aquelas pessoas que moram por ali, para o comércio local do Nova Jaú. Então, enfim. Gera renda, Gera renda. É um projeto grandioso. Muitas vezes as pessoas veem apenas o pequeno, apenas o divertimento naquele período de tempo, mas é algo que vai muito além disso aí, É um projeto que pode beneficiar muitas pessoas. Vereador, recentemente nós tivemos uma polêmica nas redes sociais com relação a um projeto do qual o senhor é um dos autores, que pretende reconhecer e autorizar as provas equestres como patrimônio histórico e cultural aqui do município.
O que o senhor tem a dizer a respeito desse tema, esse projeto que está tramitando nas comissões permanentes aqui da Casa? Sim. Percebe bem, quanto a se transformar em patrimônio cultural, eu não tenho um conhecimento mais aprofundado sobre o que define o que é um patrimônio cultural. E a polêmica principalmente com relação a uma possível volta dos rodeios. Isso. Percebe bem, no meu entender, talvez se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, você mesmo, né? Quando eu lembro que na minha infância, em frente onde hoje é a estação rodoviária, ali era uma estação ferroviária, muita gente não sabe disso, né? Os mais novos não sabem, mas ali era uma estação ferroviária e ali tinha o cano torto. Aquela peça que hoje é colocada lá onde é o cano torto, saiu dali, foi depois ali do lado onde é o pizzaiolo. Então, para que servia aquilo lá? Era um bebedouro para os cavalos. Então, existe todo um histórico dos armazéns de café. Então, sempre os animais foram usados. Eu não sei se isso seria o suficiente para se caracterizar como o uso dos animais como um patrimônio cultural. O que eu gostaria de enfatizar nessa nossa conversa, e para todo mundo que estiver ouvindo, é que as provas equestres, ou a volta disso aí, não tem nada a ver com a volta de rodeio e nem prova de laço. Eu já me manifestei por 2 vezes nas sessões que eu sou contrário ao rodeio. Eu acho que isso é uma coisa do passado, tem pessoas que gostam, que vivem disso, mas eu acho que não, nós estamos num momento, numa evolução, é algo diferente. Eu sou contra a montaria, né? A prova de laço a gente percebe que é algo que judia, mas se nós formos radicais e falar assim, não, vamos abolir tudo que é prova, tudo o que é uso de cavalo, daqui a pouco vão dizer assim que até andar a cavalo judia do animal, porque você põe o arreio, machuca ali e tal. O que vai acontecer, Ângelo? O que vai acontecer? Essa que eu faço a pergunta para as pessoas. Daqui a pouco, os animais, os cavalos vão ser extintos. Ou eles vão pro matadouro, que a gente sabe que existem matadouros de cavalo, e ninguém mais vai querer criar. O objetivo do projeto em si é, então, estimular outras provas. A realização de outras provas. A realização de outras provas, né? A gente sabe que isso é muito benéfico. Tem crianças de 2, 3 anos, né, que já fazem parte da montaria. O que é a ecoterapia? Né? Pegar os animais e pegar pessoas que têm autistas, pessoas que têm síndrome de Down, isso é uma terapia muito boa que pode ser agregada a esse tipo de procedimento, entendeu? É muita coisa que pode ser agregada nisso. Um questionamento que surgiu foi a necessidade de um projeto tornando um patrimônio cultural para que essas provas sejam realizadas ou para que exista um maior interesse para que essas provas sejam realizadas no município? Existe, é esse o ponto, para que se tornasse mais atrativo. Se tivesse esse nome, né, como um patrimônio cultural, seria mais atrativo para os criadores, para as associações de animais, para vir participar. Mas eu acredito que a gente pode encontrar um meio termo para isso, conversar com o pessoal do CONPAC. O que a gente gostaria é a intenção, né? É fazer com que o município tenha um atrativo a mais, né? Que a gente possa trazer esses eventos para dentro da nossa cidade. E não aquelas provas consideradas abusivas ou que causam maus tratos aos animais. Qualquer pessoa hoje sabe que isso já é coisa que está ficando passado, montaria, farra do boi. Sabe como é que é a farra do boi? Puxa vida, judia realmente do animal. Agora imagina a prova de salto. Isso não judia, né? A prova do tambor, eles falam que o freio machuca, mas não é a prova em si. Muitas vezes é a pessoa que faz, que faz de uma maneira inadequada. Bom, importante esclarecimento então, né, vereador? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre um requerimento que o senhor fez, né, com relação à AMAI. O senhor pediu a possibilidade do Poder Executivo disponibilizar um motorista para a instituição e, além disso, o senhor acompanhou o prefeito municipal em uma visita à entidade. Gostaria que o senhor falasse desse trabalho que vem realizando junto à AMAI. Eu não sou muito de guardar data, Ângelo, mas essa vai ficar guardada porque foi no dia 16 de julho que nós fomos até a AMAI. E a maneira como fomos recebidos, eu já sou um frequentador ali da instituição, porque nós trabalhamos também com causa social, então eu já conheço faz tempo, mas eles estavam na expectativa de que o prefeito fosse lá visitar, porque há muito tempo não ia. E é algo comovente, é por isso que a gente cria essa disposição de vestir a camisa e de ajudar. A AMAI, como eu já falei em outras oportunidades, ela foi vítima de uma má gestão, acabou não conseguindo prestar conta dos recursos recebidos e, em função disso, acabou não conseguindo
mais receber, não consegue mais manter o convênio. E o que nós estamos fazendo? Eu sempre falo, nunca fui atrás de dar um jeitinho na situação. A gente precisa buscar os caminhos jurídicos para que a AMAI volte a conseguir prestar contas, e parte disso nós já conseguimos, né, que a AMAI conseguiu pagar parte da dívida que tinha, devolver o dinheiro que não foi prestado conta, e a partir disso aí a gente sabe que daqui a pouco ela vai ter a possibilidade de ter um convênio novamente. Só que os assistidos precisam continuar a receber o trabalho da AMAI, eles precisam continuar indo até lá. E uma dessas necessidades, eles têm um ônibus lá que ultimamente tem sido usado para coletar recicláveis na cidade, que é uma das fontes de renda deles, mas eles ao mesmo tempo precisam ir buscar os acolhidos, os assistidos, e buscar, trazer para a AMAI e levar de volta. O trabalho hoje, boa parte dele é executado por voluntários ali dentro. Eu gosto de enfatizar que existe uma mãe e uma filha lá, que são professoras de braille, né? Muitos dos cegos aqui da cidade, dos deficientes visuais, aprenderam, foram alfabetizados em braille por essas pessoas, e elas continuam ali, trabalhando, se dedicando. Então, como a gente pode deixar que essas pessoas que precisam desse atendimento sem esse apoio? Aí, por isso é o pedido, esse tem o ônibus lá, o pedido da possibilidade do poder público ou contratar ou emprestar um motorista. No caso de não poder, uma sugestão que eu dei na sessão e falo até aqui, né, alguém que estiver assistindo, muitas vezes um aposentado, que ele gostaria de estar fazendo alguma coisa, ele pudesse se voluntariar na entidade para fazer esse trabalho de motorista com o ônibus. Vereador, a gente já vai caminhando aí para o fim dessa entrevista, mas não podemos deixar de falar sobre o IPMJ. Foi assunto na nossa última entrevista dentro do Fala Vereador, mas o projeto que prevê a extinção do IPMJ, assim como o plano de saúde, né, assistência médica, deve ser votado no mês de agosto. Recentemente vocês tiveram uma reunião entre todos os vereadores. Qual que é a expectativa com relação a esse tema? Como o pessoal fala, né, é um problema enorme. Eles falam que é um abacaxi a ser descascado, porque o IPMJ ele já foi extinto em 1973, só que é uma extinção gradativa, né? Foi proibido que fossem colocadas novas pessoas ali. Por via judicial, a gente sabe que foram agregados novos, até na década de 80, novos acabaram entrando. Mas o que acontece? Essa extinção gradativa, ela vem ocorrendo. Se não entra mais ninguém, ela vem ocorrendo. O que acontece, o que a gente percebe, né, a grande preocupação é o plano de saúde. Porque a previdência, os recursos financeiros, eles vão continuar. Isso não vai ser extinto, isso é um direito adquirido. E o grande problema, hoje, o que o Ministério Público aponta é a falta de prestação de contas dos recursos e o abuso. A gente sabe que foram feitas muitas consultas repetidas ali. O que nós fizemos na sexta-feira passada, uma reunião com os interessados, e eu pedi para eles, eu falei assim, olha, da maneira que está, é praticamente impossível. Falei sobre a reunião que aconteceu no dia de hoje, aqui com os vereadores, e que iria trazer a proposta deles, uma proposta plausível. Só para a gente localizar, dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto, hoje, que ocorreu essa nossa reunião, que a gente ia trazer deles uma proposta que fosse possível encaminhar ao Ministério Público para que ele aceitasse. Então, primeiramente, essa proposta tem que vir do Executivo para nós, para que a gente possa votar. Então, só para dizer assim, o que nós sugerimos para esse pessoal que tem o interesse na manutenção, que fosse pedido ao Ministério Público a manutenção daqueles que realmente colaboraram, isso no plano de saúde, tá? Aqueles que realmente foram os colaboradores, o seu cônjuge e os filhos, né, que isso daí já é previsto na legislação, os filhos que têm algum tipo de deficiência e que ainda são os beneficiários. Se o Ministério Público vai aceitar, a gente não sabe, mas foi isso que a gente pediu que eles elaborassem, e é isso que a gente pede que o Executivo mande para nós, para que a gente possa votar, para que não seja extinto totalmente. Vereador, tempo esgotado, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui, abrir espaço para suas considerações finais, e lembrando que o mês de agosto, né, é o mês que o município comemora aí 168 anos de história.
Isso. Eu gostaria de encerrar isso deixando aquela frase que foi até um slogan da campanha do atual prefeito, do Ivan Cassaro, né? Dias melhores virão, e a gente percebe, né, que a nossa cidade está caminhando, né? As coisas estão começando a acontecer, novos projetos, e a gente acredita nisso. E o que depender da minha posição como vereador, a gente vai lutar para que a cidade progrida e que realmente coisas melhores venham, empresas, diversão e tudo aquilo que a nossa população merece. Essa, portanto, foi a participação do vereador Leandro Passos, do PSD. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.